Esse irmão capaz do Senhor Jesus, amém? É um prazer, é uma alegria estar novamente aqui com os irmãos adorando o nome do Senhor. Mais uma vez, né, minha esposa não pôde vir, como de costume quase. Isso vai ser jogado por terra em nome de Jesus, né? Um dia eu ainda vou me convidar só para trazer ela. Amém, mas está tendo programação lá na igreja e, por incrível que pareça, está tendo até uma surpresa para os professores. E eu fiquei de fora, mas eu fiz surpresas para eles. Mas eu fiz umas surpresas para eles. Mas Deus é maravilhoso, querido. Eu peço, irmão, que abra comigo a sua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 5. Falar algumas coisas que o Senhor compartilhou ao nosso coração. E que deixemos o Espírito Santo continuar palestrando no nosso coração, falando conosco através da revelação da sua palavra. Aleluia. O texto talvez a princípio gera uma curiosidade ou espanto, mas o Senhor tem algo a falar conosco neste lugar, como sempre. O livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz assim, eu não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Somente esses versículos apenas. Irmão, podemos assentar. Aleluia. Aleluia. Estava pedindo para que Deus ministrasse algo ao nosso coração, para estarmos compartilhando, pastor, nesta manhã de glória, manhã de adoração. E já uma semana, 2 semanas, o Senhor tem falado bastante comigo, pastor, nesses versículos, diretamente. E foram acontecendo tantas coisas, né, no decorrer desses dias, né? Antônio, Fabrício e pessoal sabem, né, que estava com uns problemas primeiro com meu pai lá em São Paulo. Aí quando resolve mais ou menos, dá 100% não, mas está no controle de Deus, então é o melhor que podemos ter. E aí logo após vem minha irmã, acontece um monte de coisa com a minha irmã. Aí na semana seguinte, quando eu falei, Senhor, agora vai melhorar, pai. Não sei se isso acontece com vocês ou só comigo. Quando eu penso que as coisas vão melhorar, parece que eu falo, não, é só um refrigério que eu sopei. Mas aí quando as coisas vão melhorar, a gente acorda de manhã, minha irmã saiu de casa, simplesmente quinta-feira, de 7 às 7h30 da manhã. Só sabemos o horário, nem a vimos. Só sabemos que foi esse horário porque foi no intervalo que a Tamires, minha esposa, foi levar meu filho na escola. E meu filho pega 7h30 na escola. Então foi nesse intervalo que minha esposa voltou, a minha irmã Raquel já não estava mais em casa. E com isso o dia foi normal. Alguém falou, poxa, é um pouco fora do comum ela sair tão cedo, mas não é fora do comum ela ficar na casa da minha tia e ficar na rua visitando alguém. Só que aí deu 10 horas nada, deu 11 horas nada, aí deu meia-noite nada. Aí começamos a ligar para um, ligar para outro, ninguém sabia da minha irmã. Mas encurtando, fora um monte de trote, tentativa de golpes, uns ligados dizendo que ela estava em Minas, Antônio, em Muriaé. O pastor que ela está lá na igreja, ele me ligou, irmão, está tendo tempo que eu vou falar o porquê da necessidade desse Espírito Santo em nossas vidas. Porque, tipo assim, eu estava lá, por incrível que pareça,
Pastor, eu nunca fiquei tanto de joelho para orar quanto eu fiquei na segunda-feira, espalhando concreto. Estava fazendo uma kitnet lá para ela, e ele falou, pedreiro para 10 nas minhas mãos, pai. E vamos fazendo. Então eu estava lá espalhando concreto, de joelho, na segunda-feira, depois já fizemos boletim de ocorrência, já fizemos tudo. O pastor dela ligou 2 vezes, e as 2 vezes eu não pude atender, porque eu estava lá no concreto e o telefone estava longe, eu não sabia, na verdade não ouvi nem a ligação. E por que eu estou falando esse detalhe? Porque logo após ligam alguém falando que era inspetor da polícia rodoviária e tudo mais. Só que ele estava tão assim, com tanto trote, tanto golpe, eu nem sei se é verdade ou não. Eu fiz um boletim de ocorrência e ligaram para minha irmã, que o nome nem está no boletim, e falaram com uma prima que a gente nem tem contato. Mas eu falei, atende para ver. Atendeu a sua irmã, está lá em Curicica. Saiu de casa sem dinheiro. Eu sem dinheiro quase não chego na esquina. Sem dinheiro, literalmente, eu não vou na luta, porque eu tenho que pagar pelo menos um Uber para ir voltar. E minha irmã conseguiu chegar na Barra da Tijuca. Ela surtou, esse irmão que morava lá, e lá pegaram ela, o senhor fez todo o cuidado de o porteiro chegar e perceber a situação e ter a sensibilidade de ligar. O poste segurou ela, posso ligar para a polícia, está muito atrás da noite, está muito perigoso para você aqui. E nessa está muito perigoso, ele soube lidar com a situação. Eu vou ligar para a polícia para te acompanhar, ou ver o que pode fazer por você. Ela pode ligar. Ela esperou. Quando a policial chegou também, sensibilidade. É Deus, é a oração dos santos, querido. Amém. Que envia pessoas certas na hora certa. É só o Espírito Santo que faz isso. Ele cuida, pastor, de cada detalhe das nossas vidas. O policial também poderia chegar e um dia chuvoso, levar, para que está fazendo aqui? Vai embora, ou ameaçar, ou fazer qualquer coisa, levar para a delegacia e ir lá fazer. Ela passar por todo um estresse. Só que não, posso te levar para o hospital para poder contactar seus familiares? Ela pode. Mas você não pode ir na viatura, tem que ir numa ambulância. Isso eu achei uma sensibilidade dele, tem que ir numa ambulância. Ela, tá bom, aí ela entrou na ambulância, deixar ela no hospital, depois levar para o hospital de Curicica. E a primeira abordagem conosco foi desse inspetor da polícia. Aí ele, sua irmã está em Curicica, o telefone é esse, o que fizemos? Para não sair ligando, vamos verificar primeiro se existe o hospital mesmo. Aí ligou, tinha o hospital. Vamos ver o número que ele deu. O número que ele deu batia com o número do hospital. Falei, então vamos lá ver. Por que eu estou falando isso? Que isso foi justamente depois de eu não ter atendido 2 ligações a princípio do pastor, porque não ouvi. Aí quando eu fui no quarto, o pastor me liga de novo. Diz, tem uma notícia para você. Eu, poxa, pastor, também tem uma notícia do senhor. Ele, conta a sua primeiro. Aí eu fui e contei o que aconteceu. Ele, a minha notícia é totalmente ao contrário. Minha notícia é que ela está lá em Minas Gerais, e eu já combinei com o cara, vou fazer um pix de R$200 para ele buscar ela e levar para o rodoviário, e a gente ia sair amanhã, 6 da manhã, para poder pegar ela na rodoviária, lá em Muriaé. Aí eu falei, não, pastor, vamos ver isso daqui primeiro. Ele, não, vai lá e vê primeiro. E para a glória do Senhor, ela estava lá, bem. Por exemplo, ela estava numa quinta, e eu fui lá numa terça, que foi segunda noite que nos comunicaram, não tinha mais horário de visita. Fomos na terça, e aquela estava no hospital, estava bem cuidada, bem tratada, regularizando os remédios, ainda está lá para regularizar os remédios. Só que vemos a agir do Espírito Santo, sabe onde, pastor? Porque a gente tentamos de tudo quanto é jeito interná-la, e não estava conseguindo de jeito nenhum. Mais de 2 meses tentando, e bem mais, tentando e não conseguimos internar. Tentamos encaminhamento para o CAPS, não conseguimos, e nada estava aí. Ela lá conseguiu ser internada. O hospital que ela está, hospital muito bom. Quarto que ela está, 4 por 3,5, só com 2 leitos, um em cada lado, uma televisão de 50 no meio ainda, está bem demais. Está com tudo, está bem servida, bem. E falaram que ela só pode sair de lá com encaminhamento para o CAPS. Então, assim, tudo que nós não conseguíamos, agora é obrigação. Tudo que nós tentamos e não conseguimos, agora é obrigação deles chegar e fazer, não vai sair daqui sem encaminhamento. Eu falo, Senhor, o Senhor tem a sua forma de trabalhar. Às vezes nós olhamos e falamos, às vezes é preciso desconstruir tudo. A gente fala, Senhor, eu estou perdendo. Não, o Senhor está desconstruindo.
Você pega, ele é o carpinteiro, ele pega a madeira e acerta primeiro e depois faz a obra. E o Senhor assim foi fazendo, e para a glória do Senhor as coisas estão melhorando, está indo. Só que nessa correria eu falei, Senhor, traga uma palavra. E o Senhor falou, a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. A única coisa que não vai deixar você ficar desesperado no momento da angústia, a única coisa que não vai permitir com que você seja afobado, desesperado, é quando você se sente conduzido pelo Espírito Santo de Deus. É quando você fala, Senhor, o Senhor está no controle da minha vida, Pai querido. Então tudo vai terminar bem. Se hoje as coisas não estão do jeito, Senhor, que nós já falamos, oh, seu como está bem, eu já falei. Não está bem ainda porque ainda não é o fim. Porque no fim vai dar tudo certo. É porque nós fazemos alguns planos, alguns projetos, nos nossos planos e projetos, nós vou fazer desse jeito, no meio do caminho vai estar assim, perto do final vai estar assado. Mas o Senhor não faz, querido, do jeito que nós pensamos. Se o Senhor agisse do jeito que nós pensamos, Ele não seria Deus. Ele faz o improvável, querido. Às vezes nós ficamos tanto assim, olhando por um lado, vai vir daqui a minha bênção, vai vir daqui a minha vitória, e queremos ficar bitolados olhando para Cristo e falando, eu estou movendo aqui, ó. Eu estou movendo aqui, tu está olhando para lá. Porque você olha pelas possibilidades, pela ótica humana, mas o Senhor está movendo o céu a seu favor. E o Espírito Santo está orquestrando seu coração, dizendo, acalme-se. Aquietai-vos, sabes que eu sou Deus. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, eu estou no controle, a sua vida está nas minhas mãos. A necessidade de entendermos que o Espírito Santo é tudo que Deus tem colocado nas nossas vidas para nos conduzirmos no dia de hoje. Aí o versículo que nós lemos nesta manhã, e não vos embriagueis no vinho onde há contenda, dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós olhamos nesse versículo e às vezes nós nos espantamos, nós ficamos abismados. Oh, não vos embriagueis no vinho em que há dissolução, contenda. Aí se nós vemos algum irmão, nosso crente que bebeu, que bebe alguma coisa, pecador miserável. E ficamos, isso não pode, indignados. Só que a segunda parte nós deixamos passar batido. São duas ordens, uma positiva e uma negativa no mesmo texto. Só que as duas têm o mesmo peso e nós colocamos o peso só de um lado. O nosso peso, o nosso foco é não vos embriagueis. Amém, que não beba mesmo. Mas a segunda ordem é mais enchei-vos do Espírito Santo. Talvez eu tenha uma intenção de bater no peito. Eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada. Está certinho. E às vezes nós até enchemos o peito. Eu não faço nada disso. Mas e a segunda ordem? Mais enchei-vos do Espírito Santo. Aí se alguém falar para você, como é que está a sua vida? Eu não bebo, não fumo, está tudo certo. Mas está cheio do Espírito Santo. Está cheio do Espírito Santo. É um mandamento também, mamãe. É um mandamento aqui, mais enchei-vos do Espírito Santo. E no dia de hoje, o que mais precisamos é deixarmos cheios do Espírito Santo. Às vezes nós achamos lá, hoje de hoje, o que mais preciso é conhecimento, é escutar a palavra, é ler do outro. Sim, precisamos sim do conhecimento da palavra de Deus, sim. É fundamental. É isso que não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus.
chega na capital da menor, que é Éfeso, e passa ali 3 anos. Até aí, tranquilo. Só que aí você vem trazer o seu conhecimento. Como estava a cidade de Éfeso? Como era conhecida a cidade de Éfeso? Tem um antes e tem um depois. Porque primeiro, a cidade de Éfeso era conhecida como uma cidade idólatra, feiticeira. A cidade de Éfeso era conhecida por causa do templo da deusa Diana. A cidade de Éfeso era conhecida porque todo virar de tarde, o culto religioso, o culto à deusa Atena, porque sua sacerdotisa descia todo virar de tarde e fazia prostituição ritualística, se prostituía, pastor, lá embaixo, o nome da deusa. Essa era a fama da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era como se fosse o corredor do mundo, por causa do seu porto. Para chegar em qualquer lugar, tinha que passar por ali, por Éfeso. Por isso que a gente, tudo quanto é lugar, negociar, vender, trocar mercadorias. Então era influenciada por vários tipos de culturas. Só que aí numa cidade que é desse jeito, idólatra, teor altíssimo de feitiçaria, ocultismo, vem um homem chamado Paulo. Você fala, mas o que isso tem a ver ser cheio do Espírito Santo? Sabe o que isso tem a ver com cheio do Espírito Santo? A Bíblia fala que agora Paulo chega e permanece na cidade de Éfeso por 3 anos. Ele não tinha os meios de comunicações que temos hoje, rádio, TV, qualquer tipo de meio de comunicação. 3 anos pregando a palavra do Senhor. Aí você vai para Atos capítulo 19, versículo 18 e começa a entender. A palavra do Senhor prevalecia em Éfeso. As pessoas se convertiam, pegavam seus livros de encantamentos e queimavam em praça pública. A feitiçaria, os feiticeiros se convertendo a Cristo Jesus através da palavra proferida da boca de Paulo e confessavam os seus pecados. Confessava suas mazelas, tudo, porque não queria mais ter comunhão com o pecado, a tal ponto que vinham em praça pública e denunciavam o seu pecado. Aí, Paulo agora, depois de 3 anos, então Paulo sai dessa cidade para uma outra missão. Só que no meio dessa missão, Paulo é preso. Tentaram tirar a vida de Paulo. Paulo, percebendo todo esse plano, Paulo vai lá e pede para ter o seu julgamento em Roma. Aí ele vai para Roma e é preso em Roma. Está dentro de uma cadeia. Ele vai lá e escreve aos Efésios. Não importa a situação que você esteja vivendo, se você estiver cheio do Espírito Santo, querido, ei, tudo que está ao redor é subjetivo. Tudo que está ao seu redor não diz quem você é, não diga o que você vai ser. Porque Paulo estava preso em cadeias. E mesmo assim ele falava que estava livre no Senhor. Aleluia. Às vezes tem uma doença, um problema, uma dificuldade na sua vida, na sua família. E isso pessoas pensam que vai
habita em mim. Amém. É dele tanto eu querer perpetuar. É ele que me usa. Eu não tenho como fazer nada disso se o Espírito Santo não estiver me usando, me enchendo, me fortalecendo, me guiando. Depois de 3 anos, agora ele está 2 anos lá, preso em Roma. Do primeiro para o segundo ano, ele começa a escrever a carta ao Efésios. E sabe o que me faz dar glória, Antônio, tão alto? É o versículo 1. O início do versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Uma cidade idólatra, ocultismo, adoração a Diana. Agora Paulo tem o prazer de começar a sua carta dizendo aos santos que vivem em Éfeso. Aleluia. Glória a Deus. Ei, querido, quando você está cheio do Espírito Santo, por onde você passa, o lugar é santificado, não é mais o mesmo. Amém. A sua família vai ser transformada. O lugar que você mora tem que ser transformado. Aleluia. Por isso a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Porque talvez queremos resolver problemas e questão com as nossas próprias expertise. Pastor. Com pouco conhecimento que eu tenho, eu vou fazer desse jeito que vai dar certo. Às vezes até dá. Mas tu está em risco. Eu gosto de falar assim, eu não sou pedreiro. Senhor, eu nunca levantei, meu querido, uma parede igual eu vou levantar uma kitnet. Mas eu ouvi na sua palavra, Pai, Aleluia. que quando Salomão ia edificar, estava edificando o templo para o Senhor chega lá e trouxe um homem. E a Bíblia fala que o Senhor direcionou este homem, deu talento a este homem para trabalhar com ouro. E fazia as peças, os utensílios da casa do Senhor. O Senhor deu talento a este homem, Pai. Adestre minhas mãos. Adestre minhas mãos só porque o Senhor sabe da necessidade de eu mesmo fazer, Pai. E vamos fazendo, por quê? Porque o Espírito Santo, Ele adestra as nossas mãos, Ele guia nossos passos, Ele quer guiar a nossa mente, Ele quer mudar a nossa maneira de agir, de pensar, de falar. Aleluia. Só que quando eu começo a ler esse texto, ele me chama uma atenção. Porque no capítulo 1, versículo 13, diz assim, ó, em que também vós, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Que Espírito da promessa é esse? Vou para o Pai hoje, deixarei órfão, vou enviarei o Consolador. Aleluia. Essa é a promessa, esse é o Espírito da promessa. É o Espírito de Deus. É o Espírito que eu vou enviei. Esse vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. Do juízo, porque o príncipe desse século já está julgado. Tem o Espírito Santo nos auxiliando, te auxiliando. E acima disso, Ele faz penhor. Aleluia. Glória a Deus. Primeira coisa que Ele faz aqui é que foi selado. Aí eu falei, Senhor, eu fui selado. Aí eu falei, Senhor, essa palavra é linda, o seu propósito. Foste selado com o Espírito da promessa. Aí eu falei, ei, Senhor, às vezes nós temos maior evidência de selo. Era antigamente quando o rei pegava uma carta, dobrava, pegava o seu brasão, o seu anel, colocava um pouco assim, ia lá, selava a carta, dizendo, ei, é propriedade exclusiva, é inviolável, ninguém pode tirar esse selo, a não ser que seja o seu destino. Foste selado, querido. O selo significa que temos um dono. Aleluia. É um sinal de propriedade.
Sou eu quem cuida. Quem tem aqui bicicleta, carro, é você que cuida. O senhor que tem um carro que fala, o carro é meu, eu sei o que eu paguei. Ou lava em casa, ou se tiver condições, eu vou botar para lavar. Mas não vou deixar se perder e se destruir, porque eu sou o dono. Aí o Espírito Santo tem um selo do Espírito, você tem um selo de Deus, você tem um dono. Aleluia. Aí eu começo a entender que o dono cuida. Isso. O que me deixa tranquilo, que fala, quieta minha alma, é porque o dono cuida. Glória a Deus. O que me faz deitar e dormir de noite, fala, o Senhor tem conta para pagar, tem problema para resolver, tem situações adversas, mas eu vou deitar e cantar. Pode dormir tranquilo. Ah, porque tem um dono, o dono cuida. Aleluia. E o dono não é qualquer um, o dono é o próprio Deus. Glória a Deus. Foste selado com o Espírito da promessa. Você tem toda a propriedade exclusiva. É inviolável. Não podem sair mexendo contigo se o dono não permitir. Será que você pode sair daqui com o peito estufado andando na rua? Eu não tenho dono. Se você soubesse quem é o meu dono, tu nem mexeria. Tu passava longe, rapaz. Porque nós temos esse ser Aleluia. do Espírito Santo em nós. E ainda, mesmo agora selado, ele começa continuando no versículo 14, o qual é o penhor da vossa herança. Ah, Jesus! A qual, ou seja, o mesmo Espírito da promessa, o mesmo Espírito a qual fomos selados, ele agora também é penhor. Aleluia. E o penhor é como se fosse na cultura judaica que o povo ia lá no noivado, entregava uma joia. Nós olhamos muito na parábola da dracma perdida, que o noivo vai lá, faz um compromisso, assina um compromisso de casamento, assina uma responsabilidade para com a noiva e deixa algo como penhor e sai para construir a casa. Quando ele volta, ele encontra a sua noiva usando, seja o anel, seja a tiara, o diadema, seja o que ele o colocou como penhor de que um dia retornaria. Aí agora a palavra fala que o Espírito Santo é penhor. É o Pai dizendo, ei, eu vou deixar o Espírito Santo com você, para que você possa entender que um dia eu vou voltar. Aleluia. Um dia eu vou voltar, aleluia, eu vou te buscar, eu vou cumprir tudo aquilo que eu te prometi. Eu estou deixando o Espírito Santo contigo, porque eu estou indo preparar lugar, estou indo preparar uma morada. Glória. Aleluia. Cada vez que você achar que as coisas estão difíceis, cada dia que você achar, Senhor, o mundo está indo de mal a pior. Cada dia que você acordar de manhã e falar, Senhor, parece que nada vai dar certo. Cada dia que você acordar pela manhã e falar, eu não sei mais o que fazer, não tem mais esperança, não tem mais jeito. A pessoa lhe fala, aquele que prometeu virá, aleluia. Ele me deixou o teu Espírito como penhor. Aleluia. E esse penhor é ainda Jesus. É o Espírito Santo que conhece o noivo, que é o noivo. E por conhecer cada detalhe do noivo, esse penhor, sabe o que faz esse Espírito Santo? Ele começa a dizer, o noivo não gosta disso não, hein? Cuidado. Ó, começa a fazer isso aqui, ó, que isso aqui vai agradar o noivo, porque eu conheço o noivo, rapaz. E aí o Espírito Santo começa a te guiar, começa a dizer o que você deve ou não fazer. Ó, eu conheço o noivo, rapaz. Eu estou aqui para te orientar. E começa a ser ele o penhor. Aí alguma coisa que foi chamando a minha atenção, tá no capítulo 3. Aleluia. Estamos falando da necessidade que eles sejam cheios do Espírito Santo. Capítulo 3, versículo 16. Para que segundo a riqueza
terceiro é que sejais fortalecido com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Ou seja, esse Espírito Santo, ele te fortalece, ele fortalece o seu homem interior. Amém. Você acha que está de pé por quê? Porque tu é forte? Não, porque você é fortalecido. Aleluia. Eu esse dia estava conversando na igreja e falei, sabe por que eu ainda não caí? Porque eu não ousei segurar na mão de Deus. Eu pedi para que Deus segurasse a minha mão, porque a minha mão às vezes vacila. Mas a dele é poderosa demais. Quantas vezes você mesmo pensou em desistir, querido? Mas vem o poder do Espírito Santo e fala, continua, porque eu estou segurando a sua mão, rapaz. E quando eu estiver segurando a sua mão e os seus pés fraquejarem, não esqueça que eu te pego no colo. Eu te carrego. Aí eu parei, te tomo pela minha mão direita, tu és meu. Aleluia. Ele te segura, o Espírito Santo te fortalece o seu homem interior. Aleluia. Glória a Deus. Sejam fortalecidos um pouco mais nesta manhã, através do Espírito Santo. Não sei o que você está passando, não sei o que você tem que resolver, não sei quais são os seus questionamentos, mas eu quero profetizar sobre a sua vida nesta manhã. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, porque Ele te fortalece nos dias maus. Aleluia. Glória a Deus. Nos dias quando tiver uma neblina e estiver escuro, quando você não vê mais saída, mais solução, quando estiver tudo embaçado, o Espírito Santo fala, confia em mim que eu te guio. Aleluia. Eu te guio. Seja cheio desse espírito de fortaleza. Estávamos lendo um livro na dinâmica do Espírito Santo. Rapaz, eu vi uma frase nesse livro, pastor, que eu falei, Jesus, obrigado. Porque nesse livro tem uma frase, tem um comentário, que ele faz uma comparação, e quando você começa a ler antes do resultado final, tu fala, não sei. Mas quando tu entende o resultado final, ele diz o seguinte, que o Espírito Santo em nós é comparado ao holofote. Uma comparação muito fraca. Eu pensando, o Espírito Santo em nós é comparado a um holofote. Aí eu, por quê? Aí ele continua, sabe por quê? Porque se você andar no centro do Rio, em alguns lugares, quantos aqui já viu o Cristo Redentor todo iluminado? Quantos aqui já viu que mudam de cor, fazem um monte de coisa? Não vou nem falar do Maracanã quando mudam a cor também do estádio. O que você presta atenção, no holofote ou na luz? Ou aonde você presta atenção? No holofote ou você presta atenção naquilo que ele está trazendo à evidência? Você não olha para o Cristo Redentor, que holofote bonito, fala, o Cristo Redentor está bonito hoje, né, iluminado. Sabe por quê? Porque a função do Espírito Santo é evidenciar Cristo em nós. Amém. Como é que eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo? É quando Deus está em evidência na minha vida, porque o Espírito Santo ele joga a luz. Glória. Ele coloca em evidência o Espírito Santo. O Espírito Santo coloca em evidência Deus, Jesus na minha vida. Às vezes eu falo, mas fortalecendo o seu homem interior. Às vezes eu penso, não, porque cheio do Espírito Santo é porque eu faço proezas, sinais, maravilhas, e eu faço, eu consigo. Não. Quando uma pessoa cheia do Espírito Santo, alguém olha e fala, rapaz, eu vejo Deus na vida dessa pessoa. Eu vejo Deus na ação dela, eu vejo Deus na forma que ela fala, eu vejo Deus na forma que ele age, porque está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo está só colocando em evidência, em foco, Jesus dentro de nós. Seja cheio do Espírito Santo, porque ele evidencia Cristo na sua vida. Pensamos por não buscarmos a ser cheio do Espírito Santo. Nós andamos na rua por aí, pessoas não veem Cristo em nós. Às vezes, por não estarmos cheios do Espírito Santo, nós falamos muito do que eu acho, do que eu penso. Eu vou agir do jeito que eu penso ser melhor. Mas quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu faço o que o Espírito Santo me orienta a fazer.
Espírito Santo me manda falar. Eu vou aonde o Espírito Santo me leva. Porque eu sou conduzido pelo Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, igreja. Estamos falando nessa manhã da necessidade de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Aí ele continua nesse versículo agora 17. E assim habite Cristo em vós, em vossos corações, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Aleluia. Aí essa palavra, eu tinha ouvido alguém falar sobre ela, e eu falei, Senhor, que o Espírito Santo me dê condições de aplicá-la nesta manhã. E eu coloquei até sobre ele, habite ou habitar. E essa palavra ela tem dois significados. No grego, ouvir falar, falei, como é isso mesmo? Porque é bom, e tudo que é bom a gente tem que compartilhar, a gente tem que realmente é bom, porque eu não posso reproduzir aquilo que é bom. Tem pessoas que não é de nada, porque eu não posso ser árbitro de algo que é bom, porque eu não posso transmitir aquilo que é bom. E quando ele começa a falar esse habitar, ele fala que tem duas lições, katoikoi e paroikoi. Falei, mas por que está falando isso? Não é porque conhecimento não, porque isso aqui eu ouvi depois que eu fui ter curiosidade. Mas esse katoikoi significa habitação temporária. Katoikoi, habitação temporária. É quando você viaja e aluga um apartamento, aluga uma casa. É quando você, ao alugar, é quando você é hóspede em alguma casa, na casa de alguém. Alguém chegou aqui, olha, sou hóspede agora na casa do pastor Mário. Aí eu chego lá e falo, pastor Mário, sei lá, se eu falar aqui, eu não gostei dele nessa posição não, vou mudar de lugar. Eu posso pegar isso, fazer isso? Não posso. Como homem, como hóspede, eu posso chegar lá e vou sair entrando no quarto. Não, seu quarto tem que estar com a cabeceira debaixo da janela. Não posso, eu não posso mexer, não posso modificar. Você não pode ir alugar temporariamente o espaço até você se mudando a imobília de lugar. Sabe por quê? Porque a sua habitação naquele lugar é momentânea, é passageira, não é permanente, é katoikoi. Não pode mudar nada. E o Senhor falou isso no meu coração. Quantos crentes têm esse habitar do Espírito Santo como katoikoi? Forma passageira. Quando estou na igreja, que glória, que poder, que unção. Mas quando sai do portão para fora, tem que ser do meu jeito. Tem que ser da minha forma de pensar. Eu vou onde eu quero. Eu faço o que eu quero. Aí por quê? Porque o Espírito Santo foi katoikoi. Ele até habitou. Foi uma habitação passageira. Agora paroikoi, habitação permanente. Agora, essa habitação permanente, o contexto está dizendo de dono. Dono! Espírito Santo, seja dono da minha vida. Como dono, você tem o direito de mudar as coisas de lugar. Como dono, tu pode arrancar e jogar fora aquilo que o Senhor quiser jogar fora. Eu entrego a chave da minha vida, do meu coração para o Senhor. Como dono, agora é o Senhor que rege, é o Senhor quem governa, é o Senhor quem domina. A casa é sua. Se tem algo na casa que te desagrade, pode tirar e pode jogar fora. Se
dono, que tu entregue o governo da sua vida, do seu coração ao Espírito Santo de Deus. Deixa Ele preencher todos os espaços, todas as lacunas. Quando você dorme com aquela interrogação na cabeça, aí durma tranquilo. Você fala assim, eu não sei o que vai acontecer, mas sei que o Espírito Santo vai agir. Sei que Deus vai agir através do seu Espírito. Ele vai achar uma solução. Amém, Deus. Glória a Deus. É por isso que eu olho a passagem de Jesus naquele barco, na tempestade. A tempestade está lá, os discípulos estão todos desesperados e eles estão dormindo. Sabe por quê? Quando o poder está na mão de Cristo para resolver, ele não precisa se desesperar, ele pode dormir tranquilo. Pode ser a tempestade que vier. Quem não pode resolver fica desesperado, mas quem tem poder para resolver fica tranquilo. E o Espírito Santo tem poder para resolver na sua vida tudo o que você precisa. Amém. Tudo que você necessita. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e que pensamos. Ele é poderoso para resolver qualquer situação. Convida nesta manhã para Ele ser dono. Aleluia. Fala, Senhor, eu não quero mais pensar por mim mesmo. Eu já pensei muitas coisas, Pai querido. Eu já falei muitas coisas que te desagradaram. Aleluia. Eu já fiz muitas coisas que recebi a sua desaprovação. Porque eu fui afoito, fui fazer da minha maneira. Eu não entreguei a chave, o controle nas suas mãos. Por eu não ter entregado a chave, mas não ganhei o controle, eu magoei pessoas. Eu falei o que não devia, eu fiz o que não devia. Eu pensei o que não era para ser pensado, porque eu não tinha deixado o controle nas suas mãos. Mas nesta manhã eu entendo a necessidade de ser cheio. Ser cheio desse Espírito Santo. Jesus amado. Iríamos falar um pouquinho do capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não basta apenas, querido, ser cheio. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Do versículo 25 até o 30 e alguns outros a mais, vem falando que entristece o Espírito Santo. Às vezes, sem querer, eu penso algo que não era para pensar e entristeço o Espírito Santo de Deus. Às vezes eu nem falo, mas eu penso, eu julgo no meu pensamento algumas coisas, algumas atitudes de pessoas. Eu não sei o que a pessoa está vivendo, o que ela está passando, mas eu já penso pior. Eu penso pior daquela pessoa, isso entristece o Espírito Santo. Porque eu sou o pior da criatura, eu sou o pior do ser humano. E mesmo assim Deus olhou para mim e fez um projeto maravilhoso. Ele não pensou, ei, o pensamento que tem a vosso respeito, pensamento de bem e não de mal. Eu que sei que pensamento tem a vosso respeito. Pensamento de bem e não de mal, para vos dar os fins em que desejais. Então passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Esse é o projeto de Deus. Ele tem pensamento de bem. Só que às vezes nós somos tendenciosos a pensar o mal de todo mundo. Aí a pessoa tem uma atitude má, mas é porque ela não tem o Espírito Santo. Releva, porque quando eu também não tinha o Espírito Santo, eu fazia coisa também que era inconveniente. Então, às vezes eu penso que não deveria pensar em tristeza do Espírito Santo. Eu falo que não deveria falar em tristeza do Espírito Santo. E faço o que não deveria fazer em tristeza. Aí a ordem, não entristeçais o Espírito Santo. Mas não vamos falar, vamos terminar essa mensagem. Aleluia. No versículo que nós lemos aqui, no capítulo 5. Versículo 18. Quando nós lemos, não vos embriagueis
controle. Sabe por quê? Uma pessoa que está embriagada, ela se torna sobre o domínio do álcool. Ela perde o seu controle. Uma pessoa que está sobre o domínio, sobre o poder do álcool, ela fala que não deveria, pensa que não deveria, não consegue nem andar em linha reta, porque ela está sob o controle do álcool. Só que uma pessoa, agora por que fala de controle? Não vos embriagueis no vinho, ou seja, não perca o seu controle, não permita que o álcool seja o mestre, seja o governador, mas enchendo do Espírito Santo. Amém. Sabe por quê? Porque agora eu deixo o meu controle na mão do Espírito. Está falando de controle esse versículo. Ou você está sob um domínio, um controle do alto, ou você está sob o domínio e o controle do Espírito Santo. Eu preciso e prefiro estar sob o domínio do Espírito Santo de Deus. Porque a pessoa que está no domínio de qualquer outra coisa, que faz o que não convém, mas uma pessoa que está no domínio do Espírito Santo, ela começa a hora que diz a pessoa cheia do Espírito Santo, ou controlada pelo Espírito Santo, versículo 19, falando entre vós. Aleluia, quando eu leio isso, eu falo, a pessoa cheia do Espírito Santo. Esse falando entre vós, eu fiz a palavra entre vós, sabe por quê? Fala de comunhão. Aleluia. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que está em comunhão com o irmão. A comunhão no corpo dos santos, pastor. Fala de comunhão, a pessoa cheia do Espírito Santo, mãe, ela está em comunhão com o corpo, está em comunhão com o irmão, porque, ei, enchendo do Espírito Santo, falando entre vós. A comunhão no corpo, a comunhão entre santos. Uma pessoa conduzida pelo Espírito Santo não tem uma fala áspida. Não, ele não fala nada que seja cítrico. Mas ela fala de forma moderada. Ela tem uma palavra apaziguadora. Ela não inflama com palavras. Tem pessoas que vêm até nós e se você não prestar atenção, você vai, é mesmo? Tem que fazer isso mesmo. Se fosse eu, dava uma coisa. Eita, que isso, pastor? Vigia na terra. Que isso? Mas não, cheio do Espírito Santo. Vamos conversar, rapaz. Ele está passando um momento difícil. Releva um pouquinho. Espera passar, deixa passar. Outro dia a gente conversa com ele. Eu sei que ele vai te entender depois. Porque a gente preserva a comunhão entre os santos. O Senhor do Espírito Santo preserva a comunhão. Aleluia. E essa comunhão não é só que nem lá no mundo de qualquer maneira, não. Essa comunhão é como? Com salmos. Aleluia. Entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos de cânticos espirituais. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem cânticos espirituais nos seus lábios. Ela começa a cantar, ela tem direcionamento. Ela não faz nada que seja da carne, mas ela faz algo que seja do Espírito, porque ela é guiada pelo Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Só que tem algo que me chama a atenção. Porque ainda que falando entre vós, a parte que diz assim, ó, louvando de coração ao Senhor. Aí eu fiz a palavra ao. Primeiro, entre vós. Uma pessoa do Espírito Santo tem comunhão aqui. Amém. Na horizontal. Mas tudo isso remete ao Senhor. Glória. Uma comunhão vertical. Aleluia. Ela começa entre vós, mas termina em adoração ao Senhor. Glória. Isso é o benefício de sermos cheios do Espírito Santo, querido. Quando estamos cheios, temos comunhão com os santos, temos comunhão com Deus, temos comunhão com Deus, e comunhão com os santos, comunhão com o povo, comunhão com a igreja. Dando sempre graças ao nosso Deus. Aleluia. Terminamos aqui. Dando sempre graças ao nosso Deus. Amém. Aleluia. Aí eu começo a pensar,
Cicrano está doente. Aí a pessoa, graças a Deus. Parece até que é isso, que aquele amor. Não, mas eu falo, graças a Deus que ela está doente, mas Deus pode curar. Aleluia. Graças a Deus está doente, mas está viva e pode ser curada. A pessoa está desempregada. Graças a Deus que Deus não deixa passar necessidade. Graças a Deus que ela tem um corpo. Graças a Deus que ela tem irmão na igreja que pode supri-la enquanto ela está desempregada. Em tudo eu acho motivo para dar graças a Deus. É isso que está falando. Dando graça em tudo, estou passando por uma prova. Graças a Deus que Deus já me garantiu que eu vou ser mais do que vencedor. Ele está me provando para me ser aprovado. E Ele não me dá nenhuma carga além daquilo que eu posso suportar. Se está difícil, está doendo, é porque Ele olha para mim e fala, ei, você não é capaz não, mas eu te capacito, não esquenta não. Graças a Deus. Graças a Deus que eu estou passando por luta. Porque outras pessoas já perderam no meio do caminho, já desistiram. E eu ainda continuo lutando, graças a Deus. Graças a Deus que eu acordo de manhã e encontro força através do Espírito Santo para sair para trabalhar, para sair para tomar conta dos meus afazeres. Graças a Deus que em meio às lutas, às dificuldades, às provações, eu não fiquei prostrado, eu não desisti, eu não retrocedi. Mas eu vou caminhando rumo aos céus, porque o Espírito Santo está me fortalecendo, porque Ele está me direcionando. Ele fala, eu vou te levar até o céu. Aleluia. Aleluia. Cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã. A necessidade e a urgência de sermos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Quero agradecer, pastor Maicon, mais uma vez a confiança. Aleluia. Glória a Deus. E queria que a igreja orasse. Ore por mim, ore pela congregação, ACP. Ore uns pelos outros. Ore para a vida do seu irmão e fala, Senhor, enche até transbordar. Faça-o transbordar, Pai querido. Porque no Espírito tem alegria. No Espírito tem vitória. No Espírito tem a certeza de dias melhores. Ainda que esses dias melhores não sejam aqui, mas eu tenho certeza que há um lugar melhor, de não dias melhores, de uma eternidade em excelência com o Criador de todas as coisas. Eu agradeço a oportunidade e profetizo cheio